Olá, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui, o podcast E o Assunto é Dinheiro. Lembrando que nós estamos no oferecimento do Estúdio Amazônia Podcast, Êxitos Consultoria e Solinox. Hoje nós vamos falar de um assunto fantástico. Eu que já estou acompanhando ela no Instagram com um trabalho maravilhoso. Você que é pai, que é mãe, que é tia, que é avô, que é avó, você tem que acompanhar esse podcast todo, porque realmente o assunto é muito interessante. Eu estou aqui com a nossa convidada especial, matemática Kelly, consultora Kelly, né? Mentora Kelly Campos. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, é um grande prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, com o convite de participar aqui com vocês aqui nesse podcast, porque realmente a gente quer levar o melhor conteúdo para as pessoas e abrir a mente sobre um assunto tão importante que é realmente o cuidado com as finanças, com a prosperidade. Muito show de bola. Estamos também dividindo aqui a mesa com a pequena Manu Evangelista. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada. Olha só, Kelly, eu estava olhando aqui no teu material, muito desafiador, por sinal, porque a gente fala muito sobre as nossas entrevistas de endividamento. Eu não sei se você vai concordar com a nossa ótica de economista, mas grande parte das famílias brasileiras se encontram endividadas, né? Aqui em Manaus, por exemplo, mais de 65%. E a grande parte desse endividamento nasce lá na base, né? A falta de conhecimento, a falta de instrução, a falta de educação financeira nas crianças. E o seu trabalho é maravilhoso porque eu vi isso com uma solução muito grande, né? Pena que uma andorinha só não faz verão, mas tudo é um começo. Fala um pouquinho pra gente qual é a missão da Kelly, qual é esse trabalho, de onde veio essa ideia brilhante. Fala um pouquinho pra gente. Eu sempre falo, Marcos, que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Olha só. Se resolve com educação. Porque se uma pessoa está endividada, se ela tem o hábito de gastar de forma desordenada, você pode dar 1 milhão na mão dela que ela vai gastar todo, centavo por centavo, e vai continuar endividada. Com certeza. Então, eu sempre tive muito isso em mente. E respondendo a sua pergunta, como é que surgiu, né, essa grande ideia, é que eu sou uma pessoa muito observadora. E eu tive a oportunidade, durante a minha graduação, que a minha formação inicial é graduação em matemática. Que eu me formei na Universidade Federal do Amazonas. Eu tive a grata oportunidade de participar de um programa de intercâmbio com o apoio da Unesco, que eu fui entre 5 vagas a nível nacional para matemática. Eu fiquei em 3º lugar e ganhei uma bolsa para estudar uma parte da minha graduação de matemática. Na verdade, eu fiz uma disciplina em uma universidade na Alemanha. Que fantástico. Então, da observação que eu tive lá, porque imagina, você saindo do Amazonas, aquela coisa. E assim, eu não sou natural de Manaus, eu ainda sou mais ainda do interior, que eu sou da cidade de Monte Alegre, no estado do Pará, que se mudou para Manaus para estudar. Legal. Então, a gente vai subindo de degrau em degrau. Então, ali, a filha de ex-agricultores, na verdade, foi parar na Alemanha. Parabéns, fantástico. Então, a gente observando aquela cultura de ter ali muito o empreendedorismo, a questão do cuidado com as finanças muito forte. Então, eu pude observar muito isso, que era como se as crianças fossem espelhos dos pais, porque até então eu não tinha muito esse conhecimento, porque eu estudava matemática. Não tinha nada a ver com a parte de desenvolvimento humano, nada relacionado a isso. Mas aquilo chamou minha atenção muito forte. Aquele impacto de ver aquela cena dos pais acompanhando, dos filhos fazendo exatamente, replicando o que os pais estavam fazendo, e aquilo chamou a atenção e eu comecei a observar e aí buscar mais informações, e nisso passaram-se 14 anos de estudos, buscando várias soluções, porque a minha formação, minha graduação em matemática, mas nesse período de 14 anos eu fiz o MBA em gestão de negócios, eu fiz finanças e controladoria, e agora eu estou concluindo a especialização em neuropsicologia. Então eu fui realmente fechando todas as brechas ali para realmente ter um formato que não fosse um achismo da Kelly, mas que fosse algo que tivesse base científica e que pudesse
ser simples para as pessoas aplicarem, porque de nada adianta também a gente ter algo muito bem elaborado, mas que não tenha nenhuma aplicabilidade. Então a gente buscou muito isso. Então daí disso tudo, desses 14 anos que surgiu realmente a Tia da Prosperidade. Legal. E por que tia? Porque o foco é criança? Não, é porque eu sempre falo porque sempre tem a tia de alguma coisa. Tem a tia que ensina matemática, tem a tia que ensina história, geografia, química, e eu sou a tia que ensina prosperidade. Então, por isso que é a Tia da Prosperidade. Legal. Prosperidade é a mesma coisa que riqueza? Totalmente diferente. Tá, me explica, vai. Na verdade, a riqueza ela é apenas um dos 12 pontos para você ter realmente uma vida próspera. Porque a gente tem ali, ela é dividida em 4 áreas da nossa vida, que a gente divide. A primeira delas é a questão de você ter a sua vida pessoal. Aí tem a parte de relacionamentos, a parte de carreira e a parte de qualidade de vida. Essa é a prosperidade. Essa é para você realmente estar... que isso é uma ferramenta do coach que a gente chama que é a roda da vida. Que você tem ali... tudo bem desenvolvido. Então, a parte da riqueza, ela entra na área da carreira, que você ter realmente recursos financeiros para você poder custear o restante de toda ali a roda. Então, a parte da riqueza, ela é apenas uma das 12 áreas que a gente desenvolve para realmente a gente ter uma vida próspera. Muito bom, muito legal esse teu trabalho. Na questão da criança, e eu vi que você trabalha com os pais, né? Isso. Você trabalha com os pais, educando os pais que não tiveram essa educação quando criança. Me corrija se meu pensamento está correto ou errado. E o seu foco é preparar esses pais para prepararem as suas crianças. Isso. Com foco no dinheiro. Isso. Porque a gente vê muito, por exemplo, eu vejo muito, quando eu era criança, não dentro da minha casa. Minha mãe, ela sempre... foi muito inteligente nesse ponto, e meu pai também. Muitas vezes as pessoas pegam em dinheiro, e aí o pai fala, não pega nisso que é sujo, não sei o quê. Já fica criando um estigma dentro daquela questão dinheiro, que a criança já passa a ver o dinheiro ali com um olhar diferente. Quanto que na concepção nossa de economista, você já, fazendo isso, você já está colocando ali uma semente que vai prejudicar aquela criança quando se tornar adulto. Sim. Sua visão disso? Na verdade é o seguinte, tudo que a criança ouve, que ela não precisa nem às vezes nem ouvir, ela observar o adulto fazendo, ela vai aqui e vai internalizar isso para ela, na parte da memória inconsciente. Então, se aquela criança, se ela ouviu só palavras negativas, observou situações que eram ruins em relação ao dinheiro, quando ela chegar na vida adulta, por mais que ela trabalhe, por mais que ela tenha, se ela quer ser um empregado, ela tem um bom emprego, ou então se ela quer empreender, tem um negócio, seja o que for que ela vai fazer e vai gerar riqueza, na mente dela tudo que é relacionado ao dinheiro é ruim. É aquela história, o rico não vai para o céu. Uhum. O empresário, ele só é rico porque ele explorou alguém, ele explora os funcionários. Tem aquela situação que sempre quem tem dinheiro é uma pessoa má. Então, aquilo vai ficando na cabeça. Então, o que acontece? A nossa memória inconsciente, ela leva isso como verdade. Então, na inconsciente, quem tem dinheiro é ruim. De maneira consciente, eu não sei disso, mas está guardadinho ali. Então, se eu começo a receber mais dinheiro, o que o meu inconsciente me manda fazer? Eu preciso gastar porque eu não quero que as pessoas achem que eu sou uma pessoa ruim. Olha só. Então, ela começa a gastar, por mais que ela receba muito dinheiro. Por isso que eu falo, se a pessoa tem 1 milhão na conta, mas se ela tem no inconsciente dela que quem tem aquele 1 milhão é uma pessoa má, ela quer se desfazer de alguma forma para ela tirar essa taxação de ser uma pessoa má. Então, ela nunca vai conseguir ficar realmente com uma vida financeira tranquila por conta disso. Quando eu era criança, tinha aquela cultura do cofre. Sim. Cofrinho. Eu lembro ainda de um banco chamado Socilar, se eu não me engano, que você abria uma conta e ganhava um cofrinho, né? E aquele cofrinho era uma festa pra gente, porque a gente queria encher o cofrinho. Sim. Eu vi que essa cultura parece que sumiu. Eu não vejo mais os cofrinhos. Eu defendo que o cofre é uma primeira lição de que dinheiro não dá em árvore, que você precisa economizar para chegar no objetivo.
E a Manu vai já te fazer uma pergunta sobre essa questão de economizar. Que ela me perguntou, eu falei, não, calma, você vai perguntar diretamente da Kerly. Essa questão de poupar dinheiro, é importante a gente já colocar isso na cabeça da criança quando está pequenininha? Ou é uma coisa que com o tempo ela vai aprender sozinha? Na verdade, eu ensino que a partir de 2 anos e meio, a criança já recebe, não um cofrinho, mas o que eu chamo de os 4 potinhos da riqueza. Que ela precisa saber que ela não vai virar o tio Patinhas, que quer só juntar moeda e não quer gastar, porque ela vai desenvolver uma avareza. Ela precisa saber que ela precisa realizar sonhos. Objetivos, né? Ela precisa realizar sonhos, mas também ela precisa de um lazer. Ela precisa se pensar também no outro, em doar. Então, são os 4 potinhos da riqueza, que são as divisões. O primeiro potinho, que eu chamo de os tijolinhos do ouro do castelo, que são as formas que ela vai juntar para justamente ela formar o patrimônio dela durante toda a vida. Com cada moedinha, cada tijolinho, ela vai colocando tijolinho, tijolinho, até ela formar o grande castelo, que seria o seu patrimônio. Legal. E o segundo é o potinho do lazer, que é justamente para ela... é uma criança de 3 anos, ela quer ir num parque comprar sorvete. Qual é o dinheiro que ela vai usar do sorvete? O do potinho do lazer, que ela vai usar para ela se divertir. O outro potinho é o potinho da doação, que é justamente pensar em doar para o outro também, que a gente gera riqueza, mas nunca, a gente não tem que ser egoísta e pensar só na gente. Tem que fazer a parte da doação. E o terceiro potinho... O quarto, né? Perdão, é o quarto, que eu já falei 3, né? É o castelinhos de ouro tijolinhos do ouro do castelo. Grava isso aí, mano. Potinho do lazer, da doação e o fonte dos desejos. Que é a fonte do desejo, que ele não tá ali do lazer do sorvete, mas também não é a geração do patrimônio. É algo que ela vai querer, mas que tem um prazo mais curto. Que é uma meta de curto prazo. Sim. Por exemplo, uma criança seria comprar uma bola. Tá. Uma boneca. Enfim, uma coisa que seja de um valor mais baixo e que ela não vai precisar realmente juntar durante a vida. Então, a partir de 3 anos de idade, de 2 anos e meio para 3, você já começa a desenvolver esse trabalho com a criança. Legal. Manu Evangelista, você tem uma perguntinha aí, não tem? Tenho. Com quantos anos uma criança começa a economizar? Qual seria a idade adequada? Na verdade, economizar, como eu estou falando para você, acabei de explicar agora, viu, Manu, que é a partir de 2 anos e meio, 3 anos, quando a criança, ao ponto-chave quando ela vem com aquela pergunta, aquela vozinha maravilhosa que diz assim, papai, mamãe, compra isso pra mim. Quando ela vem com aquela vozinha, é porque ela já entendeu que existe dinheiro e que o dinheiro serve para comprar coisas legais. Entendi. Comprar uma balinha. Então, a partir desse momento que ela já sabe que existe o dinheiro, então a gente já começa a trabalhar os 4 potinhos da riqueza. Que é para ela ter a consciência que, se ela se organizar, ela vai separar tudo direitinho, não vai faltar para nenhuma das áreas dela. Mas esses potinhos são, de fato, um potinho físico. Um potinho físico mesmo? Isso. Junta a criança adora pintar, desenhar, faça um desenhinho do lado com ela. Um potinho, é o importante que seja transparente, porque para a criança saber que foi colocado e está ali, porque se for um pote fechado, ela não tem muita consciência que se colocar ali, pode ter, na mente dela, pode como se tivesse desaparecido, então ela tem que estar enxergando o que tem ali, e ela dividir realmente. Por exemplo, eu sempre falo que o mais importante do que o valor é a lição. Então não vai dar, sei lá, R$100 para uma criança de 3 anos, então você pode dar 4 moedas de 50 centavos. Tá. Que ela vai colocar uma moedinha que ela tem que saber que ela recebeu aquele valor e ela precisa distribuir para ela poder usar conforme a função de cada um deles. Fantástico, eu não tinha ouvido falar. Olha que eu leio bastante sobre o assunto, é inovador essa tua ideia. Muito interessante. Doação, Lazer. só para o nosso ouvinte entender, o nosso telespectador. Construção de patrimônio. Construção de patrimônio, que é os tijolinhos. Isso, tijolinho de ouro do castelo. Ok. Aí, fonte dos desejos. Fonte dos desejos. Lazer. E bondade. Que é a doação. Fantástico. Me fala uma coisa. Você faz treinamentos, é isso? Quem quiser contactar, de repente tem um pai aí que se interessou, os pais. Como é que faz?
entra no Isso. teu Instagram, @KerlyCampos. @KerlyCampos. Você faz palestras também. Isso, eu dou treinamentos. Na verdade, eu trabalho com treinamentos desde 2005, viu, Marcos? É mesmo? Então, eu já fiz bastante treinamentos na área de desenvolvimento humano, a finanças também. Eu sempre falo o seguinte, que eu amo as pessoas. Então, aonde me convidarem para eu desenvolver alguém, para eu realmente dar essa clareza para as pessoas, pode ter certeza que eu vou estar ali. Legal. Vamos falar agora do grande... eu acho que é o grande mal das finanças. Vamos ver a tua visão. Cartão de crédito. E aí? O que você fala desse método moderno de pagamento que muitas vezes é o grande indutor do endividamento? Sim, o cartão de crédito, na verdade, ele é responsável por 88% das dívidas dos brasileiros. Olha aí, hein? Você que está nos ouvindo, 88%. Eu sempre falo o seguinte, que o cartão de crédito, ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Quem vai decidir isso não é o cartão, é você. Legal. Como é que você pode ter o cartão de crédito como seu melhor amigo, como ele vai se tornar o seu pior inimigo? Vamos começar pelos amigos. Pelos amigos. Então, o cartão de crédito é para ser usado quando você tem o valor para pagar à vista, mas não te dão um desconto. Porque em alguns lugares, se você disser assim, eu vou pagar à vista, então eu vou te dar 10% de desconto. Mas tem lugares que se você disser assim, eu vou pagar à vista ou pagar no cartão, é o mesmo valor. Então, se ele vai pegar e eu não vou ganhar nenhum desconto, então eu vou pegar aquele valor que eu tenho para pagar à vista e vou investir. Vou estar rendendo e vou pagando as parcelas do cartão. Mas eu já tinha aquele valor para pagar. Entendi. Então, nesse momento, ele vai ser seu melhor amigo. Por quê? Você vai ter um rendimento se você investir aquele valor que você já iria comprar. E aí você vai poder pagar, vai tirando as parcelas já do valor que você já tinha. E aumenta mais ainda o seu patrimônio. E ganha o rendimento. Exatamente. Perfeito. E agora do inimigo. O inimigo é quando você compra achando que aquele valor do limite era algo que era seu. Que na verdade Faz não parte do salário, né? Exatamente. E aí você passa, vou puxar um pouquinho aqui para o lado das meninas. A gente passa na frente daquela loja que tá com luzes coloridas, piscando, brilhantes, escrita, eu sempre falo que é a palavrinha mágica do endividamento, promoção. Eita danado. Aí você tá ali envolvido, nesse momento eles vão lá no seu inconsciente de criança, porque independente da idade que você tenha, ele toca, para isso tem o neuromarketing, né, que eles pensam tudo muito bem detalhado para realmente fazer as campanhas. Uhum. Eu falo isso porque eu já fui gerente de vendas, então eu conheço muito bem essas estratégias para a gente pegar o cliente. Então você vai lá e simplesmente passa o cartão. Parcelado, né? Parcelado. E outro ponto também, viu, Marcos? É que as pessoas esquecem que o cartão sabe somar. É verdade. Então ele pega, não, vou comprar só isso aqui, a parcela, sei lá, R$19,90. Aí ela compra outra, que é de R$12,75. Aí ela pensa e diz, não, mas é pouquinho, eu pago. Aí quando ela chega, a fatura veio R$580. Aí, meu Deus, como é que deu tudo isso? O cartão sabe somar. Você, talvez, na empolgação, você esqueça de fazer a continha, mas o cartão não esquece. Aí você não tem esse valor para pagar. Você já está ali com as finanças, com o orçamento apertado. Aí você vai fazer o quê? Ou você vai atrasar o cartão ou você vai pagar o mínimo. Que aí vira uma bola de neve. Com certeza. De fato, eu concordo plenamente com o que a Kerly está trazendo para a gente. O cartão de crédito ele tem que ser muito bem usado, porque senão realmente se torna um inimigo das tuas finanças, né, Kerly? Sim. O que poderia ser bom acaba sendo aí desastroso, porque as taxas de juros das financeiras de cartão de crédito é algo assim acima da realidade. As pessoas que entram nesse tipo de endividamento dificilmente saem aí saudáveis porque as taxas de juros são muito altas. Concorda comigo? Sim. Manu já tem um cartão de crédito, né, Manu? Sim. E aí ela ainda não usou, não começou a usar, mas tem que ter prudência, né? Porque senão, em pouquinho em pouquinho, eu vou comprar parcelado aqui, quando pensa que não, tá um estrago feito quando chega a fatura, né? Exatamente. Você tem algum treinamento voltado para a criança acima de... Você me falou que trabalha até 6 anos, né? Isso. Que é a idade ideal para você colocar os primeiros inputs. Para crianças que já estão ali
na pré-adolescência, que eu acho que é o grande... Os problemas começam ali, que ela já acha que já é independente, já quer sair sozinha com as colegas, muitas vezes com cartão de crédito na carteira, ou uma mesada que ganhou do pai está ali na carteira e começa a fazer os gastos. Qual é a sua visão nessa faixa etária de transição ali de criança para adolescente? Eu sempre oriento os pais, né? Porque às vezes eles me perguntam, ai, mas meu filho já passou de 6 anos e Isso. agora o que é que eu faço? Não tem mais jeito? Tem jeito. Você precisa introduzir. Vai ser de uma forma tardia, você perdeu a oportunidade da melhor fase, mas nada que não possa ser ali resolvido, né? A gente vai contornar. A ideia dos 4 potinhos é igual tanto para criança de 3 anos quanto para adolescente, porque ele vai receber, se ele recebe uma mesada. São os potes já maiores, né? O que vai aumentar agora é o valor, porque você não vai dar para um adolescente 50 centavos para colocar em cada potinho. Eu tenho uma ali que se eu der 50 centavos vai dar problema. Então, eu sempre oriento a fazer de acordo com, primeiro, você tem que ver a realidade da família. Tá. Em que faixa ali de ganhos tem essa família para você poder realmente fazer um cálculo. Porque eu não vou dizer para uma família que tem uma classe da classe A que ela vai dar o mesmo valor para a classe C, porque são realidades diferentes. Sim. Então você tem que se adaptar de acordo com a sua realidade. Exatamente. Mas a ideia é a mesma, que saber que se o adolescente quer ir sair com os amigos, ele vai usar qual dos recursos? O do potinho do lazer. Tá. Se ele quer algo maior, vai ser do realização de sonhos, da fonte dos desejos. Então, é você dividir, dar essa consciência para ele, que ele precisa, sim, pensar em todos os pontos, em que ele vai, como a forma que ele vai usar essa mesada que ele está recebendo. Fantástico. E a Kerly já tem um e-book, já tem um livro, é plano futuro? Na verdade, eu tenho um pré-contrato com uma editora, Olha uma aí, editora que chique, grande, hein? que eu ainda não vou revelar ainda qual é. Opa! Porque a gente está na fase, inclusive eu tô indo para São Paulo agora e volto novamente em junho, que a gente vai pro encontro. Que é uma equipe muito boa, inclusive, né, eu fiz uma turma pra gente estudar realmente como a gente ia lançar melhor. E um dos meus colegas de turma era o vice-presidente, ex-vice-presidente, na verdade, que agora ele tá na Jequiti, né? Que ele era o vice-presidente da América Latina da Avon. Era um dos colegas que a gente estava lá trocando ideias de criação de livros. Legal. Mas aí a gente vai... Como a gente ainda não assinou o contrato, ainda está nessa fase ainda. Vamos manter o segredo ainda. É bem provável que já tá... O livro está pronto, na verdade. Eu passei um tempo apenas escolhendo o que eu queria, porque eu sempre prezo pelo melhor. Então, eu sempre procuro saber qual é o melhor, qual é a forma para a gente alcançar mais pessoas. E o foco crianças também? Não, é sempre para os pais. Ah, tá. É os pais para criar, chegar nas crianças. Isso, para comprar, porque assim, o meu método começa desde o momento que o bebê está no ventre da mãe. Como é que é isso? Me explica aí pra gente. Agora eu fiquei curioso. Engravidou, que eu tenho aqui uma pessoa que tá com a esposa grávida. Então já é o momento de começar? Já começa a partir da gestação. Porque como a gente não desenvolve apenas a parte financeira, como eu falei, a gente desenvolve a prosperidade. Então, a partir da 20ª semana de gestação, o ser humano ele já começa a criar memórias. E já começa a salvar na memória inconsciente. É mesmo? Sim. Então, a partir da 20ª semana de gestação. Tanto é, não sei se você já viu algumas vezes vídeos, sempre a volta e meia aparece na internet que um vídeo de um bebê que tá chorando, aí o pai chega e fala, a criança para de chorar, alguma coisa assim. Por quê? Ela já criou na mente dela a memória da voz do pai. Que tratando-a bem, dando carinho. Então, papai chegou. Então, ela já consegue identificar, ela já começa a ter uma segurança. Porque quando o bebê nasce, ele saiu de um ambiente que era ali confortável, quentinho, e agora ele está num ambiente novo que ele não sabe o que ele vai fazer. Então, essa falta da segurança quando ele ouve a voz, porque ele já guardou a memória ali, que aquilo traz uma segurança. Mas onde entra o contexto da questão da educação financeira nessa fase? Exatamente. Então, quando a gente começa a trabalhar, eu sempre falo que quando a mulher está grávida, se ela, dependendo da forma como que ela passa essa gravidez, se ela passa por situações de estresse, tem a questão dos hormônios, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se ela for muito estressada, quando essa criança nascer, provavelmente ela vai ter guardado na memória
essa questão do estresse. Então, ela pode desenvolver tanto um dos índices que tem de autismo, de TDAH, por conta dessas coisas que aconteceram quando Durante a gravidez. Então, quando você estimula o bebê desde o ventre, você desenvolve ali a habilidade dele cognitiva. A pessoa que ela aprende a se relacionar melhor. Então, se ela tem um melhor relacionamento, se ela tem ali uma inteligência mais desenvolvida, ela vai conseguir ter cargos melhores. Ela não vai ter tantas dificuldades de trabalho em equipe. Então, ela vai ter condições de, quando ela chegar na fase adulta, ela vai ter muito mais facilidade de alcançar objetivos. Então, é nessa parte de desenvolvimento mental que trabalha a parte do bebê, para ele, quando ele crescer, realmente ele já ter uma predisposição a ser mais próspero do que aquela criança que não teve as lições certas, as atividades que a gente passa para a mulher durante a gravidez. Fantástico. E a questão da cultura de poupar. Quando é que você começa a colocar isso? Quer dizer, você ensina para os pais a colocarem essa cultura na criança. Sim. A partir dos 2 anos e meio, você falou, não é isso? Isso, a lição. É os primeiros passos. Isso, mas já tem muitas outras lições que já passaram antes disso, quando chegar nesse ponto. Ah, tá. Porque, por exemplo... Tem todo um preparo, então, né? Isso, em cada fase, são 8 passos. Tem a gestação, aí o momento do nascimento até a criança completar 1 ano, aí de 1 ano a 2 anos. A cada fase da criança tem uma preparação diferente. Porque, por exemplo, um grande problema das pessoas se endividarem é a falta de saber esperar. Porque elas querem resolver as coisas tudo muito de imediato. De imediato. Então, quando você ensina para uma criança que, se ela souber esperar, ela vai realizar todos os sonhos que ela tiver, aos 4 meses de vida. Aos 4 meses é a primeira lição, que eu chamo de lição mágica de saber esperar. Como é que funciona isso? Na prática, todo ser humano ele tem necessidades. As necessidades fisiológicas. Então, o bebê, até 4 meses, ele está nessa fase de adaptação. Sim. Que ele não sabe muito bem qual é o ambiente que ele está, tem a questão do cuidador e tudo mais. Então, a partir do 4º mês, ele já está ali mais tranquilo, ele já sabe que ele vai ter ali as suas necessidades sanadas conforme for acontecendo. Mas o que é que acontece? A partir do 4º mês, se a criança está chorando, se acontecer alguma coisa, se ela está com fome, se ela está precisando trocar a fralda, seja o que for, você não vai deixar a criança chorando, porque não vai causar sofrimento nesse bebê. Mas se você pega ela no colo, você vai cantar uma música, enfim, vai fazer as atividades que a gente já ensinou quando ela estava grávida, que aí vai acalmar o bebê, e deixa ela esperando por 1 minuto. Porque quando você deixa a criança esperando ela por 1 minuto, aí sim, passou esse 1 minuto, aí você vai ali e vai fazer o que ela está precisando. Seja trocar a fralda, dar de mamar, o que for. Porque o que você vai guardar na memória inconsciente dessa criança? Que eu posso ter tudo que eu quiser e eu vou ter, mas se eu souber a hora certa. Se eu souber esperar, eu vou ganhar tudo que eu precisar. Legal. Então, ela vai criar essa memória e quando ela for adulta, ela vai esperar. Ao invés de eu pegar lá e passar o cartão de crédito porque eu vi uma blusinha na promoção, eu vou dizer assim, não, eu não vou comprar essa blusinha porque eu não estou precisando agora. Quero comprar o meu carro. Então, o dinheiro que eu ia usar, eu vou guardar porque, para mim, o mais importante, a minha prioridade é realizar meu sonho. Legal. Então, você vai ter guardado isso na memória do bebê quando ele estava a partir do 4º mês. E aí, a gente vai seguindo lições conforme a habilidade, conforme ali o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Fantástico. Aquela criança que, por exemplo, quer comprar um celular, tem que esperar chegar o momento certo e comprar o aparelho. Né, Manu? Agora me diz uma coisa. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de pais. Vamos imaginar que nós temos um grupo de pais, por exemplo, uma escola onde tem aqueles amigos, se tornam amigos ali de sala, tem um grupo no WhatsApp e tal. Se esse grupo quiser contratar a Kerly para fazer um trabalho ali para aqueles pais, é possível? Sim, a gente está aberta a realmente atender grupos de pais. Fazer mentorias coletivas. Inclusive, eu tô numa fase agora que a gente está organizando bastante a agenda para eu poder realmente ter uma direção de como eu vou trabalhar melhor.
Porque o conhecimento, acho que você já percebeu que, graças a Deus, foram 14 anos de muita pesquisa para realmente ter algo muito bem elaborado. Mas, assim, a parte realmente de carreira, eu estou trabalhando agora, porque eu tinha outras funções antes de realmente tomar a coragem de trazer para o mundo. Que eu sempre, as pessoas que eram próximas a mim falavam, Kerly, o mundo precisa desse teu conhecimento, que tu já trabalhou há tanto tempo, tu já tem ali toda a comprovação e não guarda só para ti. Eu digo, então, mas vai chegar o momento, tudo é uma questão do tempo certo. No momento certo a gente vai trabalhar. Então, hoje, viu, Marcos, eu estou nessa fase de alinhamento de como eu vou trabalhar da melhor forma possível esse conteúdo. Mas a gente está aberto a realmente a ter esse contato, e as pessoas que tiverem interesse, a gente está aberto para conversar, sim, com certeza. Excelente. Você que está nos acompanhando nos nossos podcasts, acompanha lá o trabalho da Kerly no @KerlyCampos. Isso. Campos com O, porque realmente tem muito conteúdo lá, e eu, por ser pai de 4 crianças, né, que para mim os filhos, por mais grandes que sejam, sempre são crianças. Sim. Eu realmente fiquei muito apaixonado, compartilhei com minha esposa, também adorou, que é algo inovador, algo que realmente você não encontra no dia a dia, é uma missão que ela resolveu trazer para si com muita competência, muito conteúdo, você sente muita segurança no momento que ela está falando aqui com a gente. E eu queria ter conhecido ela quando meus bebês estavam na barriga, né? Já está tudo grande aqui, ó, estão aqui comigo. Mas o tempo não está perdido, né? Dá para você realmente... Dá para ressignificar. Sim, você está acompanhando seus filhos, é muito importante. Manu, nós estamos terminando. Você tem mais alguma pergunta para Kerly? Está satisfeita aí com esse conteúdo todo que você recebeu aqui hoje? Sim. Kerly, eu queria te primeiro agradecer, né, a sua presença com a gente. A casa está de portas abertas, você está aqui na Casa de Economistas, mas a sua contribuição é muito importante, porque realmente é um trabalho que vai fazer diferença. A gente que fala tanto nos endividamentos, né, a situação da nossa sociedade, das famílias, a questão do uso do cartão de crédito, esse trabalho que ela está desenvolvendo soluciona tudo isso, porque você está educando ali na base, né? Eu sempre falo, Kerly, não sei se você vai concordar comigo, que a criança bem educada é o adulto consciente. Né? Não vai correr o risco dele passar na frente de uma vitrine, né? As colegas que eu sempre falo esse exemplo, a bolsa tá ali, aí dá uma piscada, tá em casa tem bem 3 ou 4, mas ela quer porque quer aquela, porque se apaixonou, e aí ela não tem dinheiro, mas ela tem um poder maior que o dinheiro, que é o cartão de crédito. Aí ela vai, compra parcelado, não quer saber, ela quer aquele momento de atender aquele desejo, já que ela não teve nenhum preparo, né? Aguardar, não teve aquele minuto, ela quer porque comprar aquela bolsa, ela compra, às vezes coloca em casa, usou uma vez, 2 vezes, chega a conta do cartão de crédito e aí começam os problemas. E às vezes nem usa, né? Pois exatamente. Compra na empolgação, quando chega em casa, não tem nada que combine com essa bolsa, e agora? Ela vai ficar aí guardada no guarda-roupa. Exatamente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Suas considerações finais. Eu sempre falo o seguinte para os pais, que sempre quando eu converso, eles têm o sentimento de vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. A gente ouve bastante, não sei se você já ouviu. Já ouvi demais. Isso é bom ou ruim? Eu falo o seguinte, se você quer dar para o seu filho tudo que você não teve, dê para ele educação financeira. Opa! Porque se você der educação financeira, você não precisa dar mais nada. Fantástico, isso aí realmente você já disse tudo. Se você educar seu filho perfeitamente, né, na parte de finanças, com certeza ele tem tudo para ser muito próspero, né? Exatamente. Porque dinheiro não é tudo, mas acaba fazendo a diferença na qualidade de vida das pessoas. Você concorda com isso? Com certeza. As pessoas falam que dinheiro não compra felicidade, mas se você tiver sem dinheiro, com certeza você vai estar muito mais infeliz. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. As portas estão abertas para você participar novamente. Quando você tiver suas palestras programadas, pode vir aqui com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de estar aqui divulgando para o nosso público. Manu, muito obrigado, você falou muito. Gente, vamos encerrar por aqui. Lembrando sempre que o nosso programa é uma oferta da Solinox. Solinox é uma loja situada ali na Silves, especializada em aços especiais, e da Êxitos Consultoria. Você precisou de financiamento, fale com a Êxitos, Pronamp, FAMP,
tudo que for linha de financiamento, a Êxitos está pronta para lhe atender. Muito obrigado e até a próxima.